Olá, tudo bem? Meu nome é Allan Kardec, eu sou professor de matemática e nesta videoaula eu vou passar para vocês como modelar passo a passo um problema prático por meio de sistemas de equações lineares. Isso mesmo, eu vou pegar um problema prático com todas as suas informações e vou traduzir ele por meio de modelagem matemática em um sistema de equações lineares que possivelmente a gente pode resolver posteriormente. Então, se você quer aprender a transformar um problema em um sistema de equações lineares, confira comigo agora nesse vídeo. Então, o problema dessa videoaula consiste em elaborar um sistema de equações lineares que modelam exatamente este problema que você vai estar conferindo na tela e eu vou ajudar a você a interpretar este problema por meio da modelagem matemática em equações e assim resolver o problema que você terá em mãos aí. Então, confira comigo. Para modelar o problema ao lado, precisamos definir quem são as incógnitas, nesse caso vai representar pelas colunas, tá? Eu já determinei aqui que são 3 incógnitas e você vai perceber, tá? Você vai entender isso posteriormente. E também devemos determinar quem são as equações dos sistemas representados por linhas. E neste caso também eu determinei que são 3 equações, tá? São 3 linhas de equações e você vai entender o porquê posteriormente, tá? Desse problema que é a modelagem na produção diária desta fábrica de móveis. Então eu tenho uma fábrica de móveis, ela tem uma determinada funcionalidade e dessa funcionalidade ela precisa, otimizar os seus produtos, tá? Então baseado nessa otimização que essa loja de móveis, essa fábrica de lojas quer, nós vamos modelar um problema baseado nas suas informações. Precisamos definir quantas são e quem são as incógnitas, quantas são e quem são as equações. Então, vamos aí ler o problema na íntegra e você vai saber como tirar essas informações de um problema, desse problema específico e de problemas posteriores que vocês vão ser apresentados por meio de atividades. Então, vamos lá. Uma empresa fabrica móveis de escritório e no momento planeja a sua produção para o dia. A empresa tem quase todas as suas peças necessárias para sua produção em estoque, mas está com a quantidade baixa de gavetas. Então aí ela já fala qual é o problema dela. Ela tem uma quantidade baixa de estoque em gavetas, ou seja, o número de gavetas vai determinar a sua otimização. Então é por meio dessa informação que nós vamos montar um sistema. Ela tem uma quantidade baixa de gavetas. E baseado nisso ele tem que pensar, o gestor tem que pensar, raciocinar e ver como ele pode fazer a produção dos seus itens baseado nesse baixo estoque de gavetas. Ela fabrica 3 tipos de mesa. O primeiro tipo 1, e para esse tipo de mesa, uma mesa tipo 1, ela gasta 2 horas de manufatura e 1 hora de montagem e utiliza 2 gavetas. Então, nós temos aí o tipo 1 de mesa. Já o tipo 2 de mesa necessita de 1 hora de manufatura, 1 hora de montagem e leva 4 gavetas. Ela leva mais gavetas do que o tipo 1. Já o terceiro tipo precisa de 4 horas de manufatura, precisa de mais tempo de manufatura, 2 horas de montagem e tem somente uma gaveta. É a que usa menos gavetas aí para esse nosso tipo de problema. A firma tem disponível para esse dia 21 horas de manufatura, 11 horas de montagem e 15 gavetas. Então ele deu aí o total em cada um desses itens que ele tem durante o dia, ou seja, ele deu um total de horas disponíveis para a manufatura, o total de horas disponível para a montagem e o total de gavetas que ela tem aí para usar nesse dia. E baseado nessas informações, nós vamos fazer a modelagem do nosso problema. Então, precisamos agora descobrir quais são as incógnitas, tá? É a primeira coisa que eu recomendo você descobrir, tá? Você discente descobrir é quem são as incógnitas, é os valores ocultos do nosso problema. Neste caso, é fácil perceber que os valores ocultos são a quantidade de mesas tipo 1, tipo 2 e tipo 3 que nós vamos fabricar, que a fábrica irá produzir. Então,
O tipo 1 pode ser a incógnita 1, que eu não sei quantas, tá? Eu não sei quantas mesas vai produzir do tipo 1. Então, a mesa tipo 1 é uma incógnita, tá? Vamos colocar aqui mesa 1. A mesa 1 pode ser a incógnita 1. Enquanto a mesa 2 pode ser a incógnita 2, que nesse caso vai ser x2. E a mesa 3 pode ser a incógnita 3. Ou seja, as nossas mesas é os valores que nós temos oculto, é os valores de incógnita. Eu não sei quantas mesa 1, quantas mesa 2, quantas mesa 3 vão ser produzidas, mas eu sei que existe uma quantidade já determinada de 3 itens, que nesse caso cada item vai gerar uma equação, vai gerar uma linha de equação baseado nos totais. Então, enquanto as incógnitas são as coisas que você não sabe do seu problema, geralmente as linhas, tá? As linhas vão representar os totais das informações que vocês têm. Por exemplo, o total 1, vamos colocar aqui o total 1, neste caso aqui é o total de manufatura. Então, o total 1 aqui é de manufatura, é o nosso total 1. Eu vou verificar o quanto de manufatura vai precisar da mesa 1, da mesa 2 e da mesa 3. E também o quanto eu tenho de total aqui para essa manufatura. Neste caso, o termo independente é o total que eu tenho. Eu sei que de manufatura eu tenho 21. Não precisa colocar 21 horas, tá? Pode colocar só o 21, porque toda essa linha vai estar com a mesma unidade de medida, que neste caso vai ser horas. Aí, agora eu observo quanto de manufatura eu preciso na mesa 1, na incógnita 1. Eu consigo observar aqui, ó, que no primeiro modelo ele precisa de 2 horas de manufatura. Então, eu vou colocar aqui 2. Já o segundo modelo, tá? O segundo modelo precisa de 1 hora de manufatura. Então, eu coloco aqui 1. Já o terceiro modelo, ele precisa de 4 horas de manufatura. Então, eu venho aqui e coloco o 4. Pronto! Baseado no seu primeiro total, que é de manufatura, você já elaborou aqui a sua primeira linha, tá? A sua primeira equação do seu problema. Agora vamos para o segundo total. Vamos colocar aqui o nosso segundo total sendo horas de montagem. Então, a nossa hora de montagem total vai ser representada pela segunda linha do nosso sistema. Então, eu primeiro coloco, né? Eu posso colocar aqui já o total de horas disponível para a montagem, que nesse caso são 11 horas. E eu vou aqui verificar quantas horas de montagem precisa da mesa tipo 1, que nesse caso é 1 hora de montagem só. Eu verifico quantas horas de montagem leva o tipo 2. O tipo 2 leva 1 hora de montagem também, o tipo 2. E o tipo 3, ele leva 1 hora de montagem de 2 horas de montagem. Então aqui eu venho e coloco 2 horas de montagem. Lembrando que essa linha, tá? Essa linha dessa equação está toda em horas. Não preciso colocar o Hzinho de horas porque todas já estão com a mesma unidade de medida. Já a terceira linha vai ser o total de número de gaveta, que eu já sei que são 15 gavetas. Eu vou agora verificar quantas gavetas precisa a mesa tipo 1. Eu observo que a mesa tipo 1 precisa de 2 gavetas, então eu venho aqui e coloco 2. Lembrando que eu não preciso colocar também a unidade gavetas, porque toda essa linha vai estar com a mesma unidade. Agora eu vou olhar o segundo tipo, quantas gavetas precisa? Ela precisa de 4 gavetas. Agora eu vou olhar o tipo 3, o tipo 3 precisa de 1 gaveta, então eu venho aqui e coloco 1 gaveta. Então, gente, toda vez que você tiver um problema, você deve saber as suas incógnitas, que são os valores ocultos. Nesse caso, são quantos tipos de mesa eu vou produzir de cada uma, né? Eu não sei quantos tipos vou produzir da mesa 1, nem quantas do tipo 2, nem quantas do tipo 3. Então, elas são as incógnitas do nosso problema. Enquanto os totais, nesse caso aqui, tá? Faltou colocar gavetas.
Os totais, que são os itens que você já conhece, vão representar as linhas. Então você vai colocar daqueles totais que você já tem do seu problema, você vai verificar quantos, tá? Quantos daquele item que representa o total vai precisar em cada incógnita. Então, gente, ó, este aqui é mais da metade do seu problema. Mais da metade do seu problema está aqui. Agora basta eu transformar essa minha tabelinha em um sistema de equações lineares. Vamos fazer isso agora. Então, vamos agora transformar essa nossa tabelinha aqui em um sistema de equações lineares. Lembrando que isso aí é algo bem tranquilo, uma vez que você já fez essa tabela, porque a tabela é a parte mais difícil. Então, ó, eu vou transformar essas linhas e essas colunas em sistemas de equações lineares. Vai funcionar o seguinte: a primeira linha da tabela, dessa tabela vai ser a primeira linha do nosso sistema de equações lineares. Então aqui, ó, aqui vai representar, essa primeira coluna representa os coeficientes da minha incógnita x1, a segunda coluna representa os coeficientes da minha incógnita x2, a terceira coluna representa os coeficientes da minha incógnita x3, enquanto a quarta coluna serão os termos independentes e eu vou colocar depois do igual. Então ficará assim, ó, ficará 2x1 mais x2, que representa 1x2, mais 4x3. Isso aí tudo vai ser igual a 21. Então pronto, nós fizemos a nossa primeira linha da nossa equação. Vamos agora partir para a segunda linha. Nós temos só 1x1, então vai ficar só 1x1, vai ficar só x1, mais x2, que é 1x2, mais 2x3. Isso aí tudo vai ser igual a 11. Vamos agora para a terceira e última linha, que vai representar a nossa última linha também do nosso sistema. Vai ficar 2x1 mais 4x2 mais 1x3, que vai ser só x3. Isso igual a 15. Então pronto, gente, tá? Esse aqui é o nosso sistema de equações lineares que representa este problema aqui da nossa fábrica de móveis. Você pode perceber que não houve, tá, tanta dificuldade assim. O principal aqui desse problema foi elaborar essa tabelinha. Elaborando esta tabelinha, você irá conseguir exibir sistemas de equações lineares para diversas modelagens onde se aplica esse tipo de técnica, tá? Então a aula de hoje era só isso, era só como transformar um problema prático em um sistema de equações lineares. Lembrando que posteriormente, nas próximas aulas, nós vamos aprender a resolver esse sistema de equações lineares com o uso de softwares específicos, tá? Com sites específicos.